meu povo de Canavieiras. É capaz de a igreja do Senhor ela passar um arroxo aqui, entendeu? Se hoje muitos já não aguentam, mesmo dentro de uma igreja, não aguentam nada. Por que que não aguentam? Porque não são crivados pelo Senhor, não são admoestados pelo Senhor, não são disciplinados pela palavra, não são disciplinados por Deus, são filhos alienados da realidade. Embora são filhos, mas nem todos aprendem, nem todos obedecem, nem todos são humildes para aprender, para reconhecer, às vezes até os erros cometidos. Não são humildes. Você está entendendo? Glória ao nome do Senhor. Nem todos, como diz a Bíblia, que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todos que abrem a boca, para confessar a Jesus. Quantas vezes Pedro confessou a Jesus? Quantas vezes Pedro falou de Jesus? Falou o nome Jesus, mas chegou um dia que ele estava sendo tão crivado. A própria vida crivava ele, a própria vida provava ele. As circunstâncias da vida, aonde ele andava, às vezes até lá na pescaria, meu Deus, lá como Deus falou com ele, Deus lutava com ele, às vezes o seu fracasso, a reprimenda do Senhor: Pedro, guarda essa arma aí, Pedro. Não, Senhor, ninguém vai te tocar. Pedro, se eu quisesse, eu mandaria legiões de anjos. Então Pedro vivia num desacerto só. Ele não ficou no idioma de Deus, ele não se desligou ainda dessa terra. Ele estava misturado interior, e chegou o momento, o ápice da sua vida, e aí foi decepcionado. Ele estava, como que hoje, numa igreja, mas lá fora, ele foi provado. Prova simples, e não precisou muito. Era só ele confessar o nome de Jesus verdadeiramente. Isso é sinal que o coração dele havia muitas divisões, havia muitas incertezas, muitas batalhas interior. Dá-nos para entender o perfil do comportamento de Pedro, até o ponto de ele negar. Parecia ser tão fácil. Por que tu não diz que estava com Jesus, que é um seguidor? Qual é o problema? Muita gente aí rodeando Jesus, que os próprios romanos sabiam, os judeus sabiam, podiam até matar a mãe de Jesus, podiam matar os irmãos de Jesus, fizeram porque tudo está no controle de Deus. E agora Pedro, que o seu coração está não totalmente entregue à vontade do Senhor, não está totalmente convicto. Uma mulher, lá uma senhora, praticamente abriu a boca para que, desculpe a minha expressão, Pedro vomitasse o que estava dentro do coração. E quando ele vomitou, e ele viu o mal que estava dentro dele, ele caiu em si. Que coisa, ele caiu em si. Quando nós vomitarmos as impurezas que nós carregamos dentro de nós, que a palavra de Deus não está limpando nós, ela não está, não é que ela não consegue, é que nós não damos liberdade. Nós queremos viver só no âmbito religioso, nós queremos se proteger dentro de uma igreja, nós queremos se proteger com o nosso livro, nós queremos se proteger pensando e num departamento, às vezes até contribuindo, nós estamos bem. Queremos ludibriar a nossa consciência, queremos ludibriar o nosso ser, por nós estarmos até na ativa, termos até um café
grande membro, termos um cartão de líder lá, isso já é o suficiente. Não. Glória a Deus. Volto a dizer, surgirá circunstância na nossa vida, que pode ser até o extremo. Deus vai pedir conta da nossa fé, daquilo que nós dizemos que somos. Nós vamos ter que confirmar. Às vezes não é uma perseguição carnal, mas é uma pressão espiritual. Você está entendendo? Uma batalha espiritual que nós vamos ter que confirmar, que vai ser jogado para fora. E muitas vezes é jogado para fora nas batalhas da vida, até coisas ruins que nós carregamos para o nosso próprio bem, nós vomitamos. Você está entendendo? A luta não é para nos matar. O deserto não é para nos fazer morrer em pleno deserto, mas para nós reconhecer e se voltar para o Criador, para aquele que é porta-voz de todo o poder, para nos blindar e nos guardar em meio ao deserto, em meio à prova, em meio à luta. Isso não aconteceu com o povo? E de repente iam para Canaã. Era logo ali. Segundo alguns comentadores, dizem que o tempo ali era 30 dias para chegar na Canaã. Pasme vocês. Deus, o próprio Criador, lidando com o ser humano para entrar no lugar, como Deus lida conosco para entrar no lugar, e um lugar muito mais sublime, porque a promessa para eles era terrena. Agora imagina, uma promessa celestial, o céu onde Deus está, aonde os anjos estão, os arcanjos estão, os querubins estão, os serafins e outras criaturas estão lá. O céu que nós entendemos que é um lugar de santidade. Canaã ainda era terrena. Mas olha a preocupação, sabe por que Deus se preocupava também e crivava? Porque lá havia muitos gigantes e precisavam ser desmancados, mas não de qualquer maneira, mas da maneira de Deus, com o coração a acreditar. Lembra que os 12 espias foram lá? Olha a diferença. Mesmo com o deserto passando, havia grupos que carregava coisas impuras, carregava pecados, carregava males, ainda trazia o Egito no seu coração. Quando eles estavam no limiar de entrar na terra prometida, faltando alguns quilômetros, lá foi mandado Josué e Caleb e mais 10 para espiar a terra. Olha aí, os 10 que voltaram apavorados, desestimulando e jogando Deus contra o povo, inflamando o povo. Olha aí, o que é que estava no coração desses homens? Era para todos estar na mesma forma, mas Josué e Caleb não era para todos ter a mesma visão? Se fosse ruim, se Deus realmente armou uma tocaia, uma armadilha para eles, queria matá-los, todos deveriam ter o mesmo sentimento. Mas voltou Josué e Caleb com o sentimento na promessa, apoiado sobre a palavra e a promessa de Deus, apoiado sobre a verdade. É o que veio para fora naquela hora. Eles se jogaram, se humilharam, dizendo: não, nós vamos possuir a terra, não vamos desistir, não vamos voltar atrás, não é assim não. Olha a visão desses homens em relação ao que estava lá na terra, da qual eles deveriam lutar agora, por eles, para conquistar, como nós devemos muitas vezes lutar para conquistar também o céu, que não é de qualquer maneira. Glória a Deus, para nós encontrarmos a força está no Senhor, mas nós devemos resistir, nós devemos lutar, nós devemos ter um espírito, como a Bíblia diz, de Josué e Caleb, excelente, muito mais do que o espírito humano natural, muito mais do que a inteligência natural, meus irmãos, muito mais que o intelecto humano natural, mas algo sobrepujante, algo muito mais alto, que quando nós vermos o gigante, como eu falei, quando nós irmos para uma tribulação na frente, que poderá vir, nós
né? Anticristo está por aí já, o espírito dele, o mal, está por aí. Então quando vier, nós temos esse espírito excelente, né? Não pensarmos como é que vai ser a luta, como Josué e Caleb pensaram, não, estamos apoiados na promessa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós estamos apoiados, mas como vamos vencer? Né? Os 10 não quiseram nem saber como, né? Não se voltaram para Deus, não pensaram em nada, só pensaram em inflamar os outros, e muitos morreram ali. Deus matou eles, matou. Ah, mas é o Deus de amor, né? Mas é o Deus de justiça que nós estamos servindo. O mesmo Deus dos hebreus. Você está entendendo? Deus mata, manda para o inferno, manda, irmão. Manda. Você está entendendo? Aleluia. Por quê? O plano dele já está em evidência. Nós já recebemos a revelação. Nós já tivemos experiência. Tem nada a ver com religião. Tem nada a ver com cultos, né? Meros cultos. Tem a ver com o culto racional, a mente agindo. Era isso que Josué e Caleb adoravam, praticavam no seu interior. Quando viram os gigantes, não tem problema, a promessa é maior. Maior é o que está conosco. Você está entendendo? Glórias a Deus. Já pensou? Deus mudou o rumo dessa gente. Para quê, pastor? Como ele, às vezes, até vai contra os nossos planos. Ele frustra o nosso plano. Para ver que temperamento nós temos. Para ver o que está no nosso coração. Porque ser crente quando tudo está bem, né? É uma coisa. Não caracteriza que a boca que fala, até que agradece, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Nem todo o agradecimento, eu quero te dizer, é aquele agradecimento do fundo da alma. Comumente nós agradecemos pelo que Deus está dando, né? Pelo que Deus faz no mundo exterior. Às vezes estamos enfermos, até Jesus cura nós. Tudo bem, tem que agradecer, tem. Mas não caracteriza que pelo que nós recebemos é do fundo da alma, é de coração. Não. Glória ao nome. E a prova disso está lá nos 10 leprosos. Aliás, 9, né? Mas eram 10. O que aconteceu lá? Meu Deus. Nem agradecer 9 vieram. A maioria. Diz que Jesus fala da maioria. Cuidado com a maioria. Prima por aqueles que qualidade têm. Por aqueles que tomam a atitude certa, como esse leproso tomou a atitude certa. Dá-nos a entender que realmente ele creu de coração. Ele creu para receber a cura, ele creu para voltar e agradecer e seguir ao Senhor Jesus. Enquanto que os 10, viu? Receberam o favor. Então o favor está caracterizado que não quer dizer nada em relação ao plano eterno para a vida do homem. Isso são as misericórdias do Senhor manifestando na vida de um homem, na vida de uma mulher, porque Ele não nega bem a ninguém. A Bíblia diz que a chuva que cai sobre o justo cai sobre o injusto. O sol que bate da mesma forma. As intempéries da vida todos sofrem, justamente para provar e fazer com que o homem vomite o que está dentro dele, apareça o que está dentro dele. Glória a Deus. Ainda no intuito de limpá-lo, de não fazer mais provar a comida, o mal que está dentro dele, da qual aparentemente, como nós comemos naturalmente, diariamente, nós comemos tudo para o corpo, mas vai chegar um momento, e pode chegar esse momento, que o corpo vai rejeitar através do que? De enfermidades. Demais. Porque comemos tudo. Comemos tudo. Tudo é bom. Não, meus irmãos. Nem tudo é bom. Pode ver. Hoje
mal para a saúde, traz inflamação, traz enfermidade para o corpo. Porque o ser humano, além de comer muito, ele come os processados, come coisas envenenadas, e aí vai. Então, aquela pessoa, tudo é muito bom no começo, né? É como eu falei lá da saída do Egito. Maravilha. Moisés é o líder e tal, e de repente lá mudou os planos. Mudou os planos. Deus mudou os planos. E o povo foi contrariado, dá-nos a entender. Daqueles que saíram, olha só. Por isso que no dia do arrebatamento, aquele que tem um espírito excelente, aquele que tem a verdadeira humildade, ele vai ser arrebatado. Não é todos que dizem ser crente. Não, eu sou crente. Você é crente? Estou na igreja. Inclusive canto, inclusive prego, inclusive discípulo, confesso, é uma bênção. Mas na hora de Deus dizer, vai por esse caminho estreito, varão. Ô varoa, Canaã é por ali, ó. É no sacrifício, é deserto, é renúncia, é caminho estreito. Ai. Onde é que estava aquele crente, meu Deus, que agradecia, que dava glória a Deus, que tudo era bênção, que era feliz, que era contente. Deus não mata na hora, mas a pessoa vai se matando, vai se destruindo, vai definhando, vai se alongando da presença de Deus. Aleluia. E ele sai do plano de Deus. Porque volta o que eu disse no começo, confessa só de boca para fora, mas o seu coração está longe, como disse Jesus. O povo me adora comumente com os seus lábios, mas o seu coração está tão distante da realidade, irmão, não presente na religião, apinhado na religião, a multidão, mas às vezes longe. Olha a multidão que cercava Moisés poderia se gabar e dizer que grande congregação. Agora todos vão dizimar quando chegar lá em Canaã. Cada um vai ter a sua terrinha, cada um vai se dizimar, cada um vai abençoar com dízimo, vai ser uma bênção. Moisés não era desse tipo, não visava número, sempre lutou por qualidade, porque ele conhecia a Deus. Olha só, aquela grande congregação que aparentemente todos eram salvos, só 2 subiria para o arrebatamento. Pensou, meus irmãos? Se fosse o arrebatamento, só 2. Nem o próprio Moisés entrou, mas eu acredito que Moisés subiu. Seria 3. Se fosse o arrebatamento, comparando. Nós vimos lá no Noé, no tempo de Noé, só 8. Aí quando Deus usa alguém para dizer que uma vez saiu uma mensagem, uma irmã entregou lá na série de Balneário, uma época, só 18 aqui subirão. 18 pessoas. Jesus virou um mal-estar, assim, uma polêmica, um murmúrio. Mas se nós olharmos para trás, Deus tem misericórdia da minha alma, da minha família, Deus tem misericórdia da nossa família, Deus tem misericórdia de nós que nós vaiamos até o final, perseverando naquilo que Deus entregou a nós. E se nós já saímos, vamos voltar, porque não existe perseverança, não existe força quando o ser humano sai, tira a sua mente daquilo que Deus mandou colocar a mente. Você está entendendo? Não é questão de religião, não é questão de se agradar a si mesmo, não é questão da maioria, não é questão de nada. O próprio Deus falou para Ló, não olhe para trás, escapa-te por tua vida. Então você tem que escapar por tua vida do espírito da desobediência. Tenhas o espírito, verás, o espírito,
aleluia, diferenciado, santificado para o dia da volta do Senhor. Lute contra o mal, arrote, jogue para fora, vomite, aleluia, o que é ruim não traga para dentro de si não. Os maus hábitos, o corrompimento, a prostituição, tudo aquilo que prostitui, tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que desanima, tudo aquilo, meus amados, que faz nos perder do lado de Deus, faz nos perder a graça, o prazer pelas coisas de Deus, o prazer pelas armas, como disse Paulo, da nossa milícia. Tudo isso são sintomas de que nós estamos ficando para trás, de que nós vamos morrer em pleno deserto. Deus tenha misericórdia. Deus nos ajude. Nós estamos vivendo hoje em situações muito controversas, muito distantes do âmbito até, eu falo religião porque todos os convidados estão esquecendo de praticar a realidade e tomando um religioso, pastores, líderes do passado, que até são daquela geração do passado que viram Deus fazer maravilhas, não precisavam ver nada, eles já criam, mas a consequência do crer, como diz a Bíblia, o próprio Jesus falou, tudo acontecia, mas eram conversões verdadeiras, eram pessoas confessando seus pecados, eram pessoas abandonando, renunciando, era Jesus limpando, era Jesus revelando, era o poder advindo sobre o povo de uma forma tão graciosa, tão maravilhosa e tão, aleluia, direcionada para o dia do arrebatamento, para a volta do Senhor para o céu. Todas as pregações, tudo que o povo fazia era para agradar a Deus, era direcionado o dia do arrebatamento, o bem-estar do povo, a preparação do povo, havia até disciplina. Hoje não tem disciplina, está todo mundo à vontade, e nós estamos vendo aí pessoas tombando espiritualmente, pessoas que não têm mais vida espiritual, não esboçam mais uma reação também para as coisas de Deus. Meu Deus, não precisa ser muito grande, meus irmãos, para discernir e para ver. Não precisa ter visão de Deus. Mas para quem teve um contato ou lê a Bíblia, não tem nada a ver hoje, esse contexto religioso com o contexto de salvação, de realidade, de qualidade, que o próprio Jesus espera dentro dessa dispensação da misericórdia, da graça, que é um favor imerecido. Deus deu a oportunidade para mim, para você, não se configurar mais em nada, mudar totalmente o pensamento, como eu falei, em relação à língua, a linguagem, mudou totalmente o nosso viver. E agora nós temos que pensar como Deus pensa, nós temos que pensar como a palavra pensa. Glória ao nome do Senhor. E quando, como disse Jesus, dai a César o que é de César, na medida da prudência, da sensatez, para não ser um louco, a trazer as coisas da terra para junto da sua salvação, junto da alma, como diz aquele homem, onde a voz soou louco essa noite, se pedir a tua alma. Aleluia. Não seja uma louca, não traga nada desse mundo, nada desse sistema, nada do lado do pecado, as obras da carne. Dias atrás eu perguntava para as irmãs, principalmente, os irmãos da mesma forma, alguém sabe o sentido da lascívia? O que a Bíblia fala sobre a lascívia? Mas parece que muitos não estão inteirados. Não estou no culto de doutrina, a gente poderia até entrar nisso profundamente, mais mas isso é para o culto de doutrina. Mas se você observar, esse sentimento é praticado tão fácil, porque o mundo é tão envolvente, o sistema é tão envolvente, que quando o homem e a mulher saem em rumo ou pela vida que deveria ter no espírito, quando já está definhando, ele está tão inserido na religião que parece ser normal. É normal.
Entendeu? É normal a vida dele. Ele tanto pode flutuar assim como de outra maneira, ele pode orar de qualquer maneira. Pessoas que até oram de uma forma até indecorosa, entendeu? E acho que tudo é normal. O homem é livre. O homem não é livre para pecar, para viver de qualquer maneira. Se nós olharmos, mas se nós olharmos lá, Deus teria tanto interesse em cobrir o homem e a mulher. Porque você já perguntou isso para você, já perguntou para alguém, em cobrir, né? Essa cobertura, ela tem um sentido até espiritual também, mas por literal, mas tem um sentido espiritual. Hoje, quando nós conhecemos a verdade, nós sabemos que Deus deu vestimenta para nós também espiritual. Não tem nada a ver com a vestimenta, não tem nada a ver semelhança com esse mundo, com esse sistema. Mas vamos lá para o literal. Por que é que Deus cobriu o ser humano? Porque o ser humano não era mais humano. E quando não veio a perfeição até nós, mas veio a oportunidade de trilhar o caminho da perfeição, e rumo à perfeição, Jesus deu essa condição. Deus deu condição para o homem lá no Jardim do Éden, mas o homem pecou. Então agora ele cobriu. Por quê? Por causa da lascívia, por causa da maldade, por causa do mal. Entendeu? E ele cobriu todo o ser humano. E na minha conjectura, no meu espírito, não é algo que aparece como muitas estão levando, e muitos estão levando de uma forma natural. Parece que é tudo tão natural. E o resultado está na perda da vida espiritual, perda do interesse das coisas. Até homens que estão na frente do Pai, que estão abençoando. Deus foi tão fanático assim, né? De olhar para a Eva lá com o homem da minha avó. Já não deixou aquele caminho que derrubava, né? Aquela figueirazinha lá, as folhas, fazia uma tanguinha lá, né? De folha mesmo. De repente, cada um ia para o seu cantinho, renovava lá, né? Renovava, porque secava, né? Daqui a pouco renovava, e tal. Então, Deus matou o animal, foi o primeiro sacrifício na vida. Só que Deus matou um animal e cobriu, foi o primeiro alfaiate, o primeiro costureiro, né? Ali foi o próprio Deus que cobriu ali e fez. Agora imagine, né? Você conhecendo a Deus, minha irmã, principalmente, né? Que dimensão é essa roupa? Qual é o teu raciocínio, qual é o teu pensamento? Quando você nasceu de novo, o que é que você pensa que é? Que dimensão é? Que altura que é? Glória a Deus. O que é que o Espírito de Deus fala na tua vida? O que é que a palavra fala na tua vida? Glória ao nome do Senhor. Pense bem, leia isso. Nós não vamos mais além, porque nosso tempo aí chegou, já quase ao finalzinho. Isso, já chegamos ao final e aí amanhã nós voltaremos e atendendo os ouvintes amanhã. Mais palavras, conselhos para mim, conselhos para você, conselhos para todos nós. Irmãos, se alguém pensa, está totalmente enganado. Se alguém pensa que a gente se gloria em alguma coisa aqui, só Deus sabe tudo. O pastor Vilmar, ele luta, todos os dias nós lutamos, batalhando, todos os dias nós pedimos mal, todos os dias pensamos na volta do Senhor. É um tormento, eu quero ir embora, eu quero aproveitar essa graça, não tenho mais interesse em nada nessa vida. Deus me dá alguma coisa, é Ele que vai dar, e é como se não tivesse igual uma jovem. Eu falo com convicção, não vai dar para nada, não tem pretensão a nada. O que Deus me der, deu, e se não deu, amém, nós vamos prosseguindo da forma como Jesus me quer, consoante a palavra. Claro que
temos que batalhar, temos que renunciar, temos que melhorar. Isso faz parte do aperfeiçoamento. Mas nada nessa terra me atrai, nada. Nada material, nada em relação ao que eu ter. Eu sou uma pessoa por misericórdia, aprendi isso, e é o Espírito que faz isso. Sou morto para isso. Até alguém uma vez me interrogou lá num serviço que eu trabalhava. Ela dizia assim: mas vocês então não são felizes? Eles não estão com nada, não podem nada, não é? Não é que não pode. Pode, até pode. Mas o lugar que eu quero ir, esse lugar não entra contaminação. Não entra. E ela jogou algo que ela disse: se eu não tiver isso em casa, eu sou uma pessoa que vou falar loucura. Cara, eu disse: não precisamos disso, não precisamos de nenhum objeto. Nós só precisamos da presença de Deus. Nós só precisamos dele. E ele nos encaminha a andar dessa maneira. Não é a religião, é ele. Porque o lugar que nós vamos é totalmente diferenciado. E hoje, o nosso processar aqui, nos valendo do sacrifício de Jesus, do amor que ele teve por nós, que se entregou por nós, nós temos que processar as coisas consoante a mentalidade dele, consoante ao espírito dele, consoante a lei que ele realmente mandou para nós nos ater, para nós nos unir, para um dia sermos arrebatados. As pessoas lá fora não entendem isso, mas nós entendemos, meus amados. Nós sabemos disso porque o Espírito testifica. A palavra testifica, Deus testifica dentro de nós. É um mundo totalmente diferenciado do mundo de então, do sistema que estamos vivendo. Não tem nada a ver. Então, se eu falo aqui, eu não me glorio em nada. Eu preciso de Jesus. Eu quero ir embora, meus irmãos. Eu quero ir embora. E aí eu disse: Jesus, diante de tanta luta, de tanta batalha, comumente eu faço essa oração. Eu preciso até de uma experiência mais profunda dentro de mim. Depois, Jesus pode até me levar. Se eu tivesse experiência hoje, algo profundo hoje, realmente intercalado, ele me levou. Eu vejo o que a minha alma deseja ver, o que a minha alma tem sede de encontro. Porque a gente olha um pouquinho para trás, nós perdemos um pouco. Perdemos aquele primeiro amor, aquela paixão. Somente assim, como diz hoje, a gente está limitado, limitado às nossas limitações, até pelo corpo, pela alma. Então, eu lembro que antigamente era envolvente o poder, a autoridade, o trabalho do Senhor que nós fazíamos, o dinamismo, o Espírito nos levava, o Espírito nos usava pela misericórdia para expulsar demônio, para curar enfermos, para visitar lugares como presídios, e lá nós orarmos por aquelas pessoas, dedicarmos a vida para aquelas pessoas, saímos dali já evangelizando. Era uma vida de dinamismo. Isso tudo faz falta, porque faz parte da terapia, faz parte do pacote de salvação, da qual, se nós começarmos a achar tudo normal, não vou mais sofrer, mas tá de boa, eu vou lutar para aquilo, para a vida material, eu tenho propósito e tal, mas chega um dia que eu vou sentir daquilo que Deus deu para nós, a nossa porção. Nós deixamos de lado e a fui diferenciada aqui na terra, e o mal começa a entrar em nós, e a falência interior, a falência espiritual começa a se dar. Sentiment truqué, monsieur avait une identité. Pauvre Juliette cherchant un